Há muitos séculos, na antiga Judéia, o povo judeu se viu em meio a uma revolta de proporções épicas contra o domínio romano, que se estendeu de 66 a 73 d.C. Neste relato, exploraremos os eventos que levaram a essa revolta e seu desfecho devastador com a destruição de Jerusalém, um dos marcos mais significativos da história judaica. As causas da revolta judaica eram complexas e envolviam uma intrincada combinação de fatores religiosos, políticos e econômicos. No primeiro século depois de Cristo, os judeus ficavam cada vez mais insatisfeitos com a crescente interferência romana em seus assuntos religiosos. Os romanos haviam introduzido mudanças na administração do Templo de Jerusalém, incluindo a nomeação de um sumo sacerdote romano. Isso era visto como uma afronta à autonomia religiosa dos judeus, pois o sumo sacerdote era uma figura de extrema importância no judaísmo, encarregado de supervisionar o templo. Do ponto de vista dos romanos, a revolta era percebida como uma afronta à autoridade imperial. Os judeus eram considerados uma população subversiva e perigosa, e os romanos responderam com repressão brutal. Além disso, usaram motivos religiosos para justificar suas ações, alegando que os judeus representavam uma ameaça à ordem pública e à própria religião romana, que era politeísta. Os judeus também ressentiam profundamente o domínio romano sobre sua terra natal. A Judéia havia sido conquistada pelos romanos em 63 a.C., e desde então, os judeus foram submetidos a uma série de impostos e restrições. Sentiam-se oprimidos pelos romanos e considerados cidadãos de segunda classe em sua própria terra. É importante destacar que o controle romano sobre a Judéia não era absoluto. Os judeus ainda mantinham uma certa autonomia cultural e religiosa, e o Templo de Jerusalém era um símbolo central de sua identidade. No entanto, os romanos exerciam um controle cada vez maior em termos militares e políticos, criando uma ilusão de liberdade. A corrupção do procurador romano nomeado pelo Senado, Gécio Floro, agravou ainda mais as tensões. Ele favoreceu a população grega em detrimento dos judeus e desencadeou uma série de incidentes, como o sacrifício de pássaros no monte de terra próximo a uma sinagoga, tornando o local impuro para os judeus. A pobreza e a instabilidade social agravaram o descontentamento popular na Judéia. A economia da região dependia da agricultura, pecuária e comércio, mas os impostos pesados e conflitos internos minaram a estabilidade econômica. A revolta, que começou em 66 d.C., surgiu como resultado das crescentes tensões. Os zelotes, um grupo de judeus que se opunham veementemente ao domínio romano, atacaram as forças romanas em Jerusalém, inicialmente obtendo sucesso. No entanto, os romanos enviaram o general Vespasiano para esmagar a rebelião e punir os habitantes da Judéia. A desigualdade nas forças militares era notável. Os romanos possuíam um exército profissional bem treinado e uma vasta quantidade de armas avançadas, enquanto os judeus eram uma população civil que se viu forçada a pegar em armas para defender sua terra. A superioridade naval dos romanos também lhes conferiu uma vantagem estratégica.